Alex era um homem comum. Nascido em uma pequena cidade no interior, ele tinha uma vida simples e rotineira. Trabalhava como gerente em uma loja de roupas, onde lidava com o atendimento ao público, organizava os estoques e, principalmente, gerenciava as finanças do estabelecimento. Apesar da vida previsível e das responsabilidades diárias, algo em seu interior sempre o fazia questionar o real propósito da sua existência. Desde jovem, Alex se via como alguém em busca de algo maior. Não que ele fosse religioso ou tivesse qualquer crença específica, mas sempre sentiu que havia algo além da rotina. Algo que ele não conseguia tocar, mas que sabia que existia em algum lugar. Esse vazio, por mais que tentasse preencher com o trabalho, os relacionamentos e os pequenos prazeres da vida, nunca parecia se apagar. Era como se uma parte de sua alma estivesse ausente, e ele, por mais que tentasse entender, nunca conseguia realmente encontrar a resposta. Apesar de ter tido alguns relacionamentos ao longo da vida, Alex nunca se casou nem teve filhos. Era um homem solitário por escolha ou acaso, e a solidão fazia parte de sua rotina, mesmo que não fosse algo que ele assumisse como um problema. Aparentemente levava a vida com estabilidade e controle, mas por dentro havia uma inquietude silenciosa, uma sensação constante de que algo estava faltando, algo que o mundo material não podia oferecer. Aos 35 anos, algo inesperado aconteceu. Alex começou a sofrer de dores constantes no peito, como se algo estivesse lhe apertando o coração. Inicialmente, ele ignorou os sintomas, mas a dor foi aumentando e, eventualmente, ele foi levado ao hospital. Os médicos realizaram diversos exames e, com um olhar sério, confirmaram o que ele temia. Alex estava com uma doença cardíaca grave, uma condição rara que exigia uma intervenção urgente. Mesmo com todas as tentativas de tratamento, sua saúde se deteriorava rapidamente. O diagnóstico foi um golpe. Alex, que sempre acreditou que o tempo estava a seu favor, agora se via diante da iminente possibilidade de sua vida ser interrompida. A doença fez com que ele começasse a refletir mais sobre sua existência. Ele pensava em tudo o que ainda queria fazer, mas que agora parecia impossível. Pensava nas perguntas que nunca teve coragem de responder. Era um pensamento angustiante. Mas também, paradoxalmente, ele sentia uma certa paz ao pensar que logo ele não precisaria mais carregar o peso dessa existência incompleta. No fundo, Alex sempre soubera que sua vida não era o que deveria ser. E agora, de forma cruel e imprevista, ele se via diante da certeza de que o fim estava próximo. Ele se perguntava: será que existe algo mais além disso? O que acontecerá comigo depois que eu partir? E foi com esses pensamentos, entre a dor e a aceitação, que Alex começou a se preparar para o que ele não sabia ser o maior desafio de sua vida: o que viria após a morte. O dia chegou mais rápido do que Alex imaginava. A doença, que até então parecia um espectro distante, finalmente o consumiu por completo. Em uma noite chuvosa, Alex adormeceu em seu leito de hospital, com a sensação de que não acordaria mais. Sua respiração se tornou cada vez mais lenta, até que finalmente parou. O monitor que estava ligado a ele emitiu um único e longo bip, e com isso a vida de Alex na Terra chegou ao fim. O que aconteceu em seguida, no entanto, foi algo que ele jamais poderia ter antecipado. Ele se viu flutuando, quase sem peso, em um espaço escuro e vazio. Não havia mais dor, não havia mais o peso do corpo debilitado. Era como se ele tivesse sido arrancado de seu corpo físico, mas ainda permanecesse consciente. A sensação era de uma leveza absoluta, mas ao mesmo tempo uma profunda sensação de desconexão. Alex começou a perceber uma luz tênue à sua frente, uma luz que parecia convidá-lo a seguir em frente. Sem saber exatamente o que estava acontecendo, ele começou a caminhar em direção a essa luz. Contudo, à medida que avançava, algo estranho aconteceu. A luz começou a se distanciar, e o espaço ao redor de Alex se tornava cada vez mais escuro e sombrio. A sensação de vazio que o envolvia era palpável, como se ele estivesse perdido em um abismo sem fim. Foi então que, de repente, ele sentiu algo. Uma presença. Não estava sozinho. No escuro, ele podia ouvir passos, vozes sussurradas e sentir um frio indescritível se espalhando por sua alma. Ele tentou gritar, mas sua voz parecia não fazer eco no vazio. Tentou se mover mais rápido, mas suas pernas não respondiam, como se ele estivesse sendo puxado por algo invisível, algo que o arrastava para mais longe da luz. "Você está no umbral." Uma voz grave e sombria sussurrou em seus ouvidos. A voz era profunda, carregada de um tom que parecia misturar dor e resignação. Alex olhou ao redor,
tentando localizar quem havia falado, mas não viu ninguém. A sensação de estar sendo observado era inescapável. Quem? Quem está falando? Alex perguntou, sua voz mais uma vez ecoando em um espaço vazio. Não havia resposta, mas ele sentiu um arrepio subir por sua espinha. O Umbral, ele já tinha ouvido falar desse nome antes em livros e filmes, mas nunca imaginou que se encontraria ali. O Umbral, como alguns acreditam, é um lugar sombrio, um espaço entre o mundo físico e o espiritual, onde as almas perdidas, aquelas que não conseguem seguir em frente, ficam presas. Alex não entendia completamente, mas sentia que precisava agir. Ele tentou se concentrar, buscar algo familiar, algo que o fizesse sentir-se menos perdido. Mas o que mais o atormentava era o silêncio eterno e a sensação de que algo estava esperando por ele. Como se o destino o tivesse arrastado para aquele lugar, sem nenhuma escolha. O desespero começou a tomar conta dele. De repente, ele viu algo à sua frente. Uma figura surgiu das sombras, uma figura que parecia humana, mas ao mesmo tempo não era. A silhueta era alta, magra, com olhos penetrantes que refletiam uma luz tênue, mas reveladora. A figura se aproximou lentamente e a atmosfera ao redor de Alex ficou ainda mais pesada. O ar parecia denso, sufocante. Você está perdido, Alex. E o caminho de volta não é fácil, a figura disse com um sorriso sombrio. Alex não sabia como reagir. Ele não sabia quem ou o que era aquela figura, mas algo nela transmitia uma sensação de poder e de perigo. Antes que pudesse perguntar mais, a figura fez um gesto com a mão, e em um piscar de olhos, a paisagem ao redor de Alex mudou. O vazio deu lugar a um terreno árido, desolado, onde sombras se arrastavam lentamente e o vento frio cortava sua pele espiritual. Bem-vindo ao Umbral, o lugar onde as almas, como a sua, devem enfrentar seus próprios medos e falhas. Aqui você aprenderá o que significa realmente existir, e se tiver sorte, talvez encontre uma saída. O coração de Alex disparou. Ele queria fugir, mas não sabia para onde. O medo tomou conta dele, e uma parte de sua alma, até então perdida na angústia de sua morte, agora começava a entender que aquele lugar não era apenas uma limitação física, mas um campo de batalha emocional e espiritual. Ali ele enfrentaria os ecos de suas próprias escolhas, as sombras de seu passado, e talvez aquilo que nunca teve coragem de encarar. Mas o que mais o surpreendeu foi que naquele momento de desespero, ele sentiu um impulso interno, algo que o impelia a não desistir. Ele sabia que, por mais difícil que fosse, havia algo em seu ser que não queria se entregar à escuridão. Mas o que ele não sabia ainda era o quão longo e árduo seria o caminho para sair daquele lugar. E pior, o que ele precisaria enfrentar para conseguir de fato encontrar a paz. Alex olhou ao redor, tentando entender mais profundamente o que estava acontecendo. O cenário diante dele parecia um reflexo do desespero em sua alma. Um terreno árido, sem vida, sem cor. Um vazio que parecia se expandir e engolir qualquer esperança de redenção. Mas, ao mesmo tempo, algo em seu interior não permitia que ele se entregasse àquela sensação de derrota. Havia algo em seu coração, uma chama tênue que se recusava a apagar. O ser misterioso, que ele agora entendia ser uma entidade que habitava aquele lugar, se afastou lentamente, como se o deixasse para que Alex enfrentasse sua própria jornada. As palavras da figura ainda ecoavam em sua mente. Você aprenderá o que significa realmente existir. Alex, mesmo confuso, sentiu que deveria seguir em frente. O que mais ele poderia fazer? Ficaria ali, perdido na escuridão, ou tentaria descobrir como sair daquele lugar sombrio e retomar algum sentido para sua existência? As perguntas não paravam de surgir, mas ele decidiu caminhar. À medida que ele avançava, notou que o solo sob seus pés parecia mudar de textura, alternando entre poeira seca e áreas mais pegajosas, como se estivesse atravessando um pântano denso e sufocante. Mas o que mais chamava a atenção eram as sombras que se moviam ao longe, como se estivessem o observando. Não havia dúvida de que não estava sozinho. O Umbral, segundo o que a entidade lhe dissera, era um lugar de sofrimento e reflexões profundas sobre os erros e escolhas não feitas na vida. Mas ali entre as sombras, Alex também sentia algo que não conseguia identificar. Uma presença que parecia ser familiar. De repente, uma voz baixa e sibilante sussurrou em seu ouvido, fazendo com que Alex se estremecesse. Você não está preparado para o que virá. A sua jornada será mais difícil do que imagina. No Umbral, você encontrará os seus próprios demônios. O coração de Alex disparou. Ele parou por um momento, buscando onde a voz poderia ter vindo, mas não viu nada. Então a sombra que o observava começou a se aproximar.
uma figura humana, mas com contornos distorcidos e grotescos. Era como se a própria essência daquela figura estivesse corrompida, marcada pela dor e pelo sofrimento. Seus olhos eram grandes e vazios, como se não houvesse alma nenhuma por trás deles, e seu corpo se movia com uma lentidão perturbadora. Alex sentiu o medo tomar conta dele, mas a mesma chama que ainda queimava dentro de si, a chama da vontade de lutar, começou a se acender. Ele sabia que não poderia se deixar dominar pelo pavor. A voz sibilante, que ainda rondava sua mente, o alertou para o que estava por vir. A figura das sombras se aproximava cada vez mais, e Alex sentiu que não poderia fugir daquela confrontação. Quando a criatura estava a poucos passos de distância, uma nova figura apareceu na escuridão. Era outra presença, mas desta vez algo parecia diferente. Não era uma sombra, nem uma alma corrompida. A figura que se aproximou de Alex irradiava um tipo de energia mais densa, mais controlada. Ele não podia ver o rosto claramente, mas sentia que, de alguma forma, essa presença não era hostil. A figura falou, com uma voz calma, porém imponente. Você está perdido, mas não sem direção. No umbral, muitos se perdem, mas é possível encontrar a força para seguir em frente. Alex sentiu uma mistura de alívio e dúvida. Quem seria essa pessoa? Era alguém como ele? Alguém que havia passado por aquilo antes? Ou seria mais uma entidade que o queria tentar, testá-lo de formas que ele ainda não entendia? O que quer que fosse, algo naquela presença parecia real. Algo que poderia lhe mostrar uma saída do tormento em que ele se encontrava. Você sabe o que está fazendo, Alex? A figura perguntou com uma expressão que Alex não podia ler, mas que parecia cheia de sabedoria. O umbral é um espelho de sua alma, um reflexo de tudo o que você falhou em resolver enquanto ainda estava na Terra. Aqui suas escolhas são julgadas pela dor, mas também aqui é onde você pode aprender. Alex não sabia como responder. Ele queria perguntar como sair, como escapar daquele lugar, mas ao mesmo tempo sabia que a resposta não seria tão simples. Era claro que o umbral não era um lugar comum e que as regras ali não se aplicavam ao que ele entendia como realidade. Eu só quero entender, Alex disse, suas palavras carregadas de angústia. Eu quero entender o que está acontecendo comigo. Como posso sair daqui? A figura então deu um pequeno sorriso, quase imperceptível, mas com uma expressão que indicava que Alex estava no caminho certo. Você quer entender, mas a compreensão virá com a jornada. E para isso, você precisa aceitar o que é. O umbral não é apenas um lugar de sofrimento. Ele também é um lugar de aprendizado, de transformação. Alex olhou para a figura, ainda com um olhar de confusão, mas também com uma centelha de esperança. A dor, o medo e a incerteza estavam longe de desaparecer. Mas, por algum motivo, ele sentia que esse encontro com essa entidade era um sinal de que talvez houvesse algo mais além da dor que ele estava sentindo. Se você quiser aprender, Alex, terá que fazer uma escolha, disse a figura. Há muitos caminhos no umbral, mas apenas um levará à sua verdadeira libertação. O resto apenas o manterá preso aqui. Escolha sabiamente. Alex sentiu o peso dessas palavras em seu coração. Ele sabia que sua jornada apenas começava, e que as escolhas que faria a partir daquele momento definiriam o destino de sua alma. Mas a pergunta ainda persistia em sua mente. Como escolher o caminho certo? Ele só sabia que não poderia se deixar dominar pela escuridão. A figura diante de Alex começou a se mover de maneira tranquila, como se estivesse tão familiarizada com o umbral que não precisasse se preocupar com os perigos ao redor. O som de seus passos parecia ressoar com um eco profundo, quase como se o próprio terreno o reverberasse. Alex a observava atentamente, tentando entender o que estava acontecendo, até que, finalmente, a figura se virou para ele. Você não vai me responder? Alex perguntou, sua voz carregada de ansiedade. A figura levantou a cabeça lentamente e então Alex viu seus olhos. Eles eram de um tom escuro, mas com um brilho peculiar, como se carregassem em si as memórias de muitas vidas e muitas jornadas. Era como se aquelas pupilas profundas fizessem o próprio umbral se curvar diante de seu olhar. Eu sou Black Ashura, disse a figura com uma voz tranquila, mas que possuía uma autoridade indiscutível. Eu sou um mago negro. E você, Alex, está prestes a aprender o verdadeiro significado de estar no umbral. Alex ficou surpreso. Mago negro? Ele já tinha ouvido falar desse termo, mas nunca imaginou que encontraria um desses seres. Os magos negros eram conhecidos por manipular as energias sombrias do umbral, mas também eram temidos,
pois, segundo muitos, eles possuíam poderes imensos, capazes de controlar os destinos das almas perdidas. Você é o Mago Negro? Alex perguntou, seu tom de voz misturando curiosidade e desconfiança. Black Ashura assentiu. Sim, mas não sou o que você pensa. Ser um Mago Negro não é uma questão de maldade, mas de escolha. Aqui no Umbral, as escolhas que fazemos nos moldam, e é através da escuridão que muitos encontram a sua verdadeira força. O que você verá e aprenderá aqui, Alex, vai definir a sua jornada. A presença de Black Ashura, por mais intimidante que fosse, não emanava uma aura de pura maldade. Ao contrário, algo em sua postura transmitia um certo tipo de sabedoria que Alex não sabia se deveria temer ou admirar. Mas ele não teve muito tempo para refletir, pois o Mago Negro começou a caminhar na direção de uma região distante. Vamos, eu vou te mostrar o Umbral. O que você verá aqui vai te ajudar a entender o que se passa com você e o que precisa fazer para avançar. Alex, embora hesitante, seguiu o mago. Enquanto caminhavam, Black Ashura começou a explicar as diferentes regiões do Umbral, suas características e o que cada uma delas representava. Aqui, Alex, o Umbral é vasto, disse o Mago Negro, apontando para as vastas extensões de terra seca ao redor deles. Dividido em várias regiões, cada uma delas é o reflexo do estado da alma que chega a este lugar. Alguns entram aqui com a alma atormentada, outros com o espírito vazio, e alguns, como você, com a esperança de encontrar um caminho. Black Ashura fez um gesto amplo com a mão, e diante deles apareceu uma visão distorcida do Umbral. Era como se o próprio espaço se abrisse diante deles, revelando diferentes cenários, como se estivessem olhando para diferentes dimensões. A primeira região é a Planície da Culpa, explicou o mago. Aqui, almas que não conseguem lidar com o peso de suas ações passam sua eternidade. Este é o lugar onde a culpa é o único companheiro. As almas aqui são atormentadas por seus próprios remorsos, revivendo suas falhas constantemente. Muitos desses espíritos são incapazes de sair, pois não têm força para perdoar a si mesmos. Alex observou atentamente as imagens que se formavam diante dele, vendo as figuras sômbrias arrastando-se lentamente sobre uma terra de cinzas, com expressões de dor e arrependimento. E esses? Eles não podem sair? Black Ashura olhou para ele com uma expressão de seriedade. Não enquanto não enfrentarem seus erros. Eles precisam aprender a perdoar a si mesmos. O que muitos não sabem é que, embora o Umbral seja um lugar de sofrimento, ele também é um lugar de aprendizado e reflexão. A cura, se desejada, só vem quando a alma está disposta a aceitar sua própria jornada e entender o impacto de suas escolhas. O mago então fez um movimento com a mão e o cenário mudou. Agora eles estavam diante de uma vasta floresta sombria, onde árvores retorcidas e com folhas negras pareciam se esticar para o céu, como se quisessem engolir tudo ao redor. Esta é a Floresta dos Esquecidos, continuou Black Ashura. Aqui, as almas que negligenciaram sua própria existência, que viveram sem realmente viver, sem buscar propósito ou conexão com os outros, ficam presas. São os esquecidos. Eles estão em uma busca eterna por algo que se perdeu e não sabem o que é. Muitos passam aqui por tanto tempo que começam a se dissolver na própria escuridão. Alex sentiu uma tristeza profunda ao observar as almas que se arrastavam entre as árvores com os olhos vazios, como se nada em suas vidas tivesse significado. Ele entendeu, naquele momento, a profundidade do sofrimento daquelas almas que nunca haviam encontrado seu verdadeiro propósito. Esses lugares são apenas reflexos daquilo que eu também vivi? Alex perguntou, a angústia transparecendo em sua voz. Black Ashura olhou para ele com uma expressão sômbria, mas não era uma expressão de desprezo. Sim, o Umbral é um espelho, Alex. Ele reflete tudo o que você não conseguiu resolver enquanto estava vivo, mas também é um lugar de transformação. Se você quiser seguir em frente, será necessário aprender com os erros, com as falhas e até mesmo com os arrependimentos. O Mago Negro estendeu a mão e o cenário mudou mais uma vez. Agora, estavam diante de uma grande fortaleza, com torres imponentes e um campo de batalha ao redor. As almas ali pareciam estar em constante luta, como se estivessem travando guerras internas. Algumas dessas almas, Alex notou, estavam em pé, observando o horizonte com um olhar determinado. Esta é a Fortaleza da Ambição, um dos lugares mais perigosos do Umbral, explicou Black Ashura. Aqui, almas que em vida se entregaram à ganância, ao poder e ao controle, são obrigadas a lutar eternamente por aquilo que nunca conseguiram conquistar.
Mesmo que no fundo saibam que nunca alcançarão o que desejam, continuam a batalhar, sem jamais entender que o verdadeiro poder vem do domínio de si mesmos, não dos outros. Alex observou as almas nas muralhas da fortaleza, lutando com todas as suas forças, mas sem nunca realmente avançar. E eles nunca aprendem? Ele perguntou, sua voz carregada de incredulidade. Não, Alex. Não enquanto não entenderem que a verdadeira ambição não é sobre o que se conquista, mas sobre a paz que se alcança ao se libertar do desejo insaciável. O Mago Negro olhou para ele com um olhar profundo. Essas são apenas algumas das regiões do umbral. Cada uma delas reflete uma parte de sua própria alma. E para avançar, você precisará enfrentar seus próprios demônios, suas próprias falhas. É um caminho árduo, mas é o único caminho que pode levar à verdadeira liberdade. Alex sentiu uma mistura de medo e determinação. Ele sabia que seu caminho no umbral não seria fácil, mas também entendeu que para superar tudo isso, ele precisaria aprender a se perdoar, a se conhecer e talvez a enfrentar os erros do passado. Eu estou pronto para enfrentar isso, disse ele com uma voz cheia de resoluta determinação. Black Ashura deu um leve sorriso. Vamos ver, Alex. Vamos ver. Black Ashura permaneceu em silêncio por um instante, observando Alex com seus olhos intensos e profundos. O jovem ainda tentava digerir tudo o que havia aprendido sobre as regiões do umbral, mas sabia que aquilo era apenas o início. O Mago Negro então ergueu o braço lentamente, traçando um semicírculo no ar com os dedos. Um véu de sombra se abriu diante deles como uma cortina etérea, revelando um novo cenário. Agora, Alex, vou te mostrar onde eu vivo, disse Ashura com uma voz mais baixa, quase reverente. Essa é a cidade chamada Nova Babilônia. Quando atravessaram o véu, Alex sentiu uma mudança súbita no ar. Era mais denso, como se carregasse memórias pesadas. A luz ali não era exatamente inexistente, mas parecia presa por nuvens espessas e escuras que nunca se dissipavam. O céu era eternamente nublado, coberto por tons de cinza chumbo que oscilavam entre o crepúsculo e a penumbra. Havia uma leve garoa constante no ar, não chegava a molhar, mas parecia querer lavar as mágoas daquele lugar sem jamais conseguir. A cidade se erguia como um eco antigo de civilizações esquecidas. Os prédios tinham traços góticos, estruturas grandiosas em ruínas, cobertas de eras escuras e musgos eternos. Havia torres altas de pedra rachada, pontes suspensas ligando edifícios entre si, vitrôs quebrados que deixavam entrever salões vazios e grandes escadarias que não levavam a lugar algum. Alguns prédios ainda tinham luzes fracas acesas, de um tom alaranjado, que pareciam bruxulear como se fossem alimentadas por energia espiritual. As ruas estavam vazias, mas ao mesmo tempo cheias. Criaturas sombrias, algumas humanoides, outras apenas sombras vagantes, deslizavam entre as construções. Não pareciam agressivas, pelo menos não naquele momento, mas tinham presenças fortes, como se fossem sentinelas silenciosas daquele mundo decadente. Mas o que mais chamou a atenção de Alex foram as jovens que andavam pelas vielas e avenidas de Nova Babilônia. Elas tinham aparência humana, mas com um toque etéreo. Suas roupas lembravam um estilo punk ou gótico. Botas de couro, corsetes escuros, saias rasgadas, jaquetas com alfinetes e cabelos tingidos em tons irreais. Azul escuro, roxo profundo, branco pálido. Algumas fumavam algo que exalava uma névoa negra e densa, enquanto outras apenas caminhavam, como se vagassem eternamente sem direção, mas ainda assim, pertencendo àquele lugar. Seus olhos variavam entre o vazio e a intensidade de quem já viu o que não deveria. Black Ashura caminhava com familiaridade pelas ruas enquanto Alex o seguia em silêncio, observando tudo com um misto de fascínio e inquietação. Essa é Nova Babilônia, Alex, disse o mago. A cidade dos que recusam reencarnar. Alex franziu o senho. Como assim? Recusam? Ashura parou diante de uma grande praça onde havia uma escultura retorcida de pedra negra, talvez uma representação de um anjo caído ou de uma alma em tormento. Ele virou-se para Alex e cruzou os braços. Aqui vivem aqueles que, por escolha própria, decidiram nunca mais voltar à Terra. Eles preferem a eternidade nas sombras a mais uma vida de sofrimento ou ilusão. Muitos dos que habitam essa cidade sabem mais do que os vivos jamais sonharam entender. Eles dominam as leis ocultas do espírito, da energia e do próprio umbral. Aqui, Alex, ninguém é inocente. O Mago Negro fez uma pausa e olhou para o céu cinzento antes de continuar. Desde que cheguei ao umbral, vivo aqui. Já se passaram séculos e nunca reencarnei. E não pretendo fazê-lo. Nova Babilônia é meu lar,
Um refúgio, sim, mas também um reduto de poder. Alex arregalou os olhos. Séculos. Ashura sentiu. Sim, os séculos passam diferente aqui. E quem aprende a manipular a essência deste lugar pode permanecer, por tempo indefinido. Há quem diga que isso é uma prisão, mas para nós é liberdade. Eles seguiram em frente, passando por becos onde entidades faziam transações silenciosas, energias sendo trocadas como moedas, e salas de estudo onde espíritos mergulhavam em livros que pareciam feitos de sombras vivas. Havia uma sabedoria antiga circulando pelas estruturas da cidade, como se os muros tivessem memória. Mas não pense que essa cidade é para qualquer um, disse Ashura, lançando um olhar sério a Alex. Aqui só vive quem entende o preço de estar desperto. Não há ilusões. Não há consolo. Mas há verdade, poder e propósito. Se escolher ficar, poderá aprender muito, mas saiba, a escolha é sua. E uma vez feita, raramente há retorno. Alex sentiu um frio percorrer sua espinha. Aquela cidade era sombria, pesada e, ao mesmo tempo, incrivelmente sedutora. Era como se tudo ali tivesse sido criado para acolher os que estavam cansados da luz, mas ainda não haviam se rendido completamente à escuridão. Você acha que eu poderia viver aqui? Ele perguntou com a voz hesitante. Black Ashura se aproximou, colocando uma das mãos em seu ombro. Você ainda tem muito a descobrir sobre si mesmo. Mas sim, Alex, vejo potencial em você. E Nova Babilônia aceita todos que têm coragem de enfrentar suas sombras. O silêncio pairou entre os dois por alguns segundos, enquanto o som abafado da cidade pulsava ao redor. Alex sabia que algo dentro de si estava mudando, e que talvez seu destino estivesse mesmo ali, entre as ruínas, as almas velhas e os mistérios de Nova Babilônia. Alex caminhava ao lado de Black Ashura, pelas ruas silenciosas de Nova Babilônia, ainda tentando assimilar a ideia de que aquela cidade, tão estruturada, tão viva em meio à morte, era de fato uma realidade dentro do umbral. A arquitetura sombria, o céu eternamente nublado, os seres que caminhavam com olhares vazios ou intensos demais, tudo era ao mesmo tempo perturbador e hipnotizante. Black Ashura, percebendo o assombro nos olhos de Alex, prosseguiu com sua explicação, como um mestre conduzindo um aprendiz pelos corredores de um conhecimento oculto. Nova Babilônia não é apenas uma cidade, disse Ashura com a voz baixa, mas firme. É um sistema. Aqui não nos falta nada. Temos bares, casas de jogos, lugares de prazer e decadência. Qualquer vício ou fuga que os encarnados buscam na Terra, aqui nós reproduzimos com fidelidade quase perfeita. Eles dobraram uma esquina e chegaram a uma rua movimentada por entidades sombrias. À esquerda, uma taverna rústica com uma placa girando lentamente no ar etéreo exalava um aroma denso, alcoólico e sobrenatural. Ao redor, figuras bebiam em copos que pareciam feitos de fumaça sólida. Risadas roucas ecoavam no ar, algumas vindas de bocas, outras de sombras. Mas como isso é possível? Alex perguntou, olhando em volta, confuso. Como pode haver bebida aqui? Como pode haver prazer? No umbral? Ashura sorriu levemente, mas o sorriso era frio, quase técnico. Podemos reproduzir qualquer coisa, Alex. Podemos criar o que quisermos. Cervejas, cigarros, drogas, até mesmo comidas. Mas se criarmos com a pura substância do umbral, tudo é vazio, sem gosto, sem peso, sem alma. Apenas um eco. Ele se virou e apontou para os copos que os espíritos seguravam. A diferença está aqui. Nós infundimos essas criações com energias roubadas dos encarnados. Alex arregalou os olhos. Energia roubada? Ashura assentiu lentamente. As emoções humanas geram energia, explicou. Desejo, raiva, medo, angústia, euforia, vício. Tudo isso emana um tipo de vibração poderosa. Nós aprendemos, ao longo dos séculos, a captar essas vibrações. Vampirizamos essas energias diretamente dos encarnados, principalmente daqueles que vivem afundados em vícios, desequilíbrios e conflitos intensos. São essas emanações que alimentam Nova Babilônia, que dão gosto à bebida, que dão intensidade à ilusão. Ashura apontou para uma bebida de cor escura, borbulhante como petróleo quente, sendo servida num copo de cristal escurecido. Esta aí, parece uma cerveja comum, não é? Mas se fosse feita apenas com a matéria do umbral, ela teria gosto de cinzas. Agora infundida com a energia de um alcoólatra em surto lá na Terra. Ela se torna idêntica à cerveja de lá. Sabor, embriaguez, efeito, tudo. Alex sentiu um arrepio. A cidade inteira, com todos os seus prazeres, era sustentada à custa da dor e dos desequilíbrios dos vivos. E isso é permitido? Ele perguntou, já sabendo no fundo da alma que aquele lugar estava além do bem e do mal. Ashura respondeu com um leve tom de sarcasmo. Permitido? Aqui não há juízes.
Não há leis universais. Aqui só há consequência. Quem domina a arte de manipular a energia, reina. E os magos negros, como eu, aprenderam a converter essas energias em tudo o que quiserem. Eles passaram por outro estabelecimento, onde entidades inalavam uma fumaça espiralada que flutuava do chão até o teto, como uma serpente viva. O ambiente era um misto de ritual e decadência. Muitos dos que vivem aqui já se esqueceram do tempo, continuou Ashura. Já não têm interesse em reencarnar. Preferem viver eternamente num ciclo de prazer artificial, onde o vazio é preenchido por sensações construídas à base da dor alheia. Alex sentia como se estivesse mergulhando cada vez mais fundo num abismo de descobertas. Nova Babilônia era mais do que uma cidade de almas perdidas. Era um organismo vivo que se alimentava do sofrimento humano, um espelho sômbrio da Terra, onde tudo o que é vício e fuga se tornava a única realidade possível. Ashura parou diante de uma grande praça central, onde havia uma espécie de templo com colunas negras e uma escadaria larga. Acima da entrada havia inscrições em uma língua antiga e no topo um símbolo que pulsava em vermelho escuro, como um coração sombrio batendo. Este é o centro de conversão, disse o mago. É aqui que processamos as energias extraídas. Elas são canalizadas de encarnados por meio de pactos, possessões, influências psíquicas. E então transmutadas para nosso uso. O umbral inteiro, mas especialmente Nova Babilônia, se alimenta disso. Alex respirou fundo. Sua mente girava entre o fascínio e o horror. Mas por quê? Qual o propósito disso tudo? Ashura olhou para ele com intensidade. Propósito? Para alguns é poder, para outros é fuga. Mas para mim, é liberdade. Aqui, Alex, estamos além do jogo da reencarnação. Não há ilusões, não há máscaras. Apenas o que você realmente é, quando ninguém mais está olhando. Aquelas palavras ecoaram dentro de Alex de forma inquietante. Algo dentro dele começava a se despedaçar e, ao mesmo tempo, se reconstruir. A noite em Nova Babilônia não era diferente do dia, pois naquele lugar o tempo não obedecia ao mesmo fluxo da Terra. A cidade pulsava numa constante penumbra, como se o crepúsculo tivesse se tornado eterno. Após algumas horas explorando aquele mundo de sombras e prazeres ocultos, Alex já não se sentia o mesmo homem que havia cruzado o limiar do umbral dias antes. Algo em sua alma começava a se transformar. Black Ashura, percebendo essa mudança, achou que era o momento certo. Está na hora do seu primeiro treinamento, Alex, disse o Mago Negro, com a seriedade de um mestre prestes a introduzir seu aprendiz às engrenagens invisíveis do poder. Alex se endireitou. Treinamento? Ashura sentiu, então fez um gesto em círculo com as mãos, invocando uma névoa espessa diante deles. A névoa girou até abrir um portal, mostrando a terra ao longe. Uma cidade comum, movimentada, cheia de prédios iluminados, carros cruzando avenidas e pessoas imersas em suas rotinas. Vamos à superfície, disse Ashura. Você vai aprender como extrair energia dos encarnados. Vai ver como as emoções deles nos alimentam. Eles atravessaram o portal como sombras deslizando pelo tempo. Quando chegaram, estavam pairando sobre a terra, invisíveis aos olhos humanos. Era uma noite de sábado e a cidade vibrava com vida. Música ecoava dos bares, jovens bebiam e riam pelas calçadas, e as ruas estavam impregnadas de emoções intensas. Desejo, ansiedade, raiva, alegria e tristeza em estado bruto. Escolha um lugar, disse Ashura, apontando para os bares agitados. As vibrações estão no ar. Mas vamos focar nos dependentes, nos que perderam o controle. Esses são os mais generosos. Guiado pela intuição, Alex observou um homem cambaleando na saída de um bar. Estava suado, os olhos vermelhos, murmurando palavras desconexas. Sua energia emanava como uma fumaça dourada manchada, flutuando levemente ao redor do corpo. Aquele, apontou Alex. Ashura sorriu. Excelente escolha. Agora concentre-se. Sinta a vibração. Não veja apenas com os olhos. Respire essa energia com a alma. Alex fechou os olhos e tentou seguir as instruções. Sentiu como se algo dentro dele, uma parte esquecida, uma sede antiga, despertasse. Ele estendeu a mão instintivamente e, para sua surpresa, viu a energia ser puxada do homem como um fio etéreo. Era quente, densa, viva. Ele sentiu um arrepio de prazer profundo ao absorvê-la. Isso é real, murmurou Alex, surpreso. Ashura estendeu as próprias mãos e extraiu de outros 3 frequentadores do bar. Uma mulher chorando no banheiro, um jovem brigando ao telefone e um homem sozinho, afundado num copo. A energia fluiu para as mãos de Ashura como rios de fumaça colorida. Pegamos o suficiente, disse ele. Vamos voltar. De volta à Nova Babilônia,
Ashura levou Alex a uma taverna subterrânea. As paredes eram feitas de pedra escura e espelhos opacos que refletiam apenas sombras. O lugar exalava um cheiro de álcool, incenso e tempo esquecido. Ashura se dirigiu ao barman, uma entidade encapuzada com mãos esqueléticas, e entregou um frasco contendo a energia extraída. "Faça para nós a bebida da noite", disse ele. "Algo terreno." Minutos depois, o barman trouxe 2 copos largos, cheios com um líquido âmbar que brilhava levemente. Ashura pegou um e estendeu o outro a Alex. "Beba. Sinta." Alex ergueu o copo com hesitação, levou-o aos lábios, e assim que o líquido tocou sua língua, seus olhos se arregalaram. O sabor era exatamente o de uma cerveja gelada da terra. O amargor suave, o frescor, o leve ardor da cevada fermentada. Mas além do sabor, havia algo mais, um efeito etéreo que percorria sua alma como um êxtase vibrando por dentro. Era como se uma parte esquecida dele estivesse sendo preenchida. "Isso é inacreditável", sussurrou Alex. "É como estar vivo de novo." Ashura bebeu seu gole e sorriu, observando a fascinação do novo discípulo. "Agora entende? O prazer do umbral pode ser tão real quanto o da terra, desde que saibamos onde buscar a energia certa." Alex apoiou o copo sobre a mesa, ainda atordoado com a experiência. "E se fizermos isso sempre?" perguntou ele. "Se extrairmos cada vez mais?" Ashura o fitou com um olhar penetrante. "Então você será como eu, um mago negro completo. E Nova Babilônia se tornará não apenas seu refúgio, mas sua morada eterna." Alex sentiu um frio estranho subir pelas costas, não de medo, mas de excitação. Pela primeira vez desde sua morte, ele não se sentia perdido, mas em casa. O clima em Nova Babilônia estava mais denso do que o habitual. A atmosfera pulsava com um tipo de ansiedade silenciosa, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. A cidade, com suas ruas sombrias, seus prédios em ruínas e sua população de entidades inquietas, parecia vibrar num ritmo diferente. Black Ashura convocou Alex e outros iniciantes no caminho da magia negra. Eles se reuniram numa praça circular de pedras escuras, no centro da qual havia um símbolo gravado com marcas antigas, algo entre um selo mágico e um olho que jamais se fecha. Havia dezenas de aprendizes, cada um com olhares intensos, alguns famintos por poder, outros ainda visivelmente assustados com a realidade na qual estavam mergulhados. Ashura, de pé sobre uma plataforma, ergueu as mãos cobertas por mantos escuros e falou com autoridade que ressoava em todas as direções. "Meus discípulos, chegou a hora de provarmos o valor de vocês. O umbral exige movimento, domínio e colheita. Por isso, hoje vocês partirão para a Terra. Por 3 dias completos, não um segundo a menos, vocês vagarão entre os encarnados. E durante esse tempo, quero que extraiam tudo." Ele pausou, deixando o peso das palavras cair sobre todos. "Busquem nos bares, nos hospitais, nos presídios, nas casas mergulhadas em discórdia, nos vícios, nos desequilíbrios mentais. Não tenham piedade. O sofrimento humano é a terra fértil de onde brota nossa energia. Recolham cada gota, cada brasa emocional, cada suspiro de angústia, raiva ou paixão desenfreada. Quero que tragam o máximo." Alex olhava fixamente para o mestre. O copo de bebida que ainda ardia em sua memória parecia agora um símbolo do que era possível alcançar. E ele queria mais. Ashura então caminhou entre eles, parando diante de Alex por um instante. "Você já sentiu o gosto da energia real?" disse o mago. "Mostre que pode dominá-la. Mostre que pode se tornar um dos que moldam o umbral, e não apenas um servo dele." Alex assentiu, sentindo um fervor crescer em seu peito. "O que será feito com essa energia?" perguntou um dos iniciantes mais adiante, um espírito magro e pálido. Ashura apenas sorriu, mas havia algo sombrio naquele sorriso. "Vocês saberão no tempo certo. Apenas tragam tudo, e quando voltarem revelarei o verdadeiro propósito desta coleta." Sem mais explicações, Ashura ergueu o cajado, e uma coluna de névoa giratória ergueu-se ao céu nublado da cidade. Um por um, os aprendizes mergulharam nesse redemoinho etéreo e foram transportados para a terra. Alex apareceu sobre a cidade terrena como uma sombra pairando entre os prédios. Durante 3 longos dias, que ali passavam como se fossem semanas, ele cruzou ruas, adentrou casas, se infiltrou em ambientes pesados e mergulhou fundo no lado mais escuro da psique humana. Ele extraía energia de alcoólatras em crise, de casais brigando, de jovens perdidos em vícios, de suicidas silenciosos, de mentes em desespero. A cada gota ele se sentia mais forte, mais presente. A cada absorção, algo dentro dele pulsava. Um poder que o embriagava mais do que qualquer bebida.
Às vezes ele se via refletido em espelhos humanos, vendo seu olhar sombrio atrás dos olhos de alguém em surto. Sentia-se quase onipresente. E sabia que os outros aprendizes também estavam fazendo o mesmo, espalhados por hospitais, boates, vielas escuras, casas em ruínas e até em igrejas abandonadas. Ao final do terceiro dia, quando o portal de retorno se abriu, Alex voltou carregando em suas mãos, ou melhor, em sua essência, uma esfera compacta de energia vibrante. Era como um pequeno sol escurecido, palpitando emoções humanas em seu estado mais cru. No centro da praça de Nova Babilônia, todos os iniciantes retornavam um a um, trazendo consigo o fruto de suas colheitas. Ashura, no topo da escadaria do Templo Negro, observava satisfeito. Ele caminhou até o centro da praça, ergueu novamente seu cajado e disse: "Agora, vamos transformar tudo isso e mostrar a vocês o verdadeiro poder por trás da dor humana." Alex apertou a esfera de energia em suas mãos e, por um breve segundo, sorriu. Ele estava começando a entender por que tantos se recusavam a reencarnar. Na noite eterna de Nova Babilônia, após a grande coleta de energia, os aprendizes ainda permaneciam em silêncio reverente, observando enquanto Black Ashura recolhia pessoalmente as esferas pulsantes de poder extraídas dos encarnados. A praça estava carregada de uma tensão sagrada, como se algo antigo e profundo estivesse prestes a ser invocado. Alex observava tudo com atenção. Sentia orgulho pelo que havia feito, mas também uma crescente curiosidade. Afinal, qual seria o verdadeiro destino daquela energia? Foi então que Black Ashura caminhou até ele, seus olhos sômbrios fixos, e com um gesto lento lhe indicou que o seguisse. "Chegou a hora de conhecer quem verdadeiramente comanda esta senda", disse ele. "O que eu fiz por você, alguém já fez por mim. E agora você vai entender até onde essa estrada pode levar." Alex seguiu o mago pelas vielas da cidade em ruínas, até chegarem a uma estrutura diferente de tudo o que já havia visto no umbral. Era um antigo templo de aparência gótica, com torres tortuosas que desapareciam nas nuvens pesadas, vitrais quebrados que não deixavam luz entrar e símbolos esculpidos nas paredes que pulsavam lentamente, como se respirassem. Diante da entrada já os aguardava um homem de porte ereto, vestindo um manto negro que parecia absorver a própria luz do ambiente. O capuz cobria parte do rosto, mas seus olhos, frios, precisos, brilhavam com uma serenidade inumana. Ele cruzava os braços com postura tranquila, e mesmo no silêncio havia uma presença esmagadora em seu redor. Ashura se aproximou respeitosamente e disse: "Alex, este é Black Astar, meu antigo mestre, meu guia e o ser com quem fiz meu pacto quando ainda era um mortal chamado Ângelo." Alex ficou em silêncio por um instante, surpreso. Black Astar deu um passo à frente e estendeu a mão em um gesto gentil. "Seja bem-vindo, Alex." Sua voz era calma, pausada, quase hipnótica. "Fico feliz em ver que Ângelo, ou melhor, Ashura, tem seguido bem o caminho. Eu o treinei antes de ele se tornar quem é hoje, e agora é sua vez de avançar." Alex apertou a mão de Astar e sentiu algo gelado e antigo correr por seus dedos. Não era medo, era respeito. "Você sabe por que está aqui?" perguntou Astar. "Para servir ao umbral", respondeu Alex, tentando manter o tom firme. Black Astar sorriu levemente. "Muito mais do que isso. Você será levado ao verdadeiro mestre, aquele que nos deu os dons, a sabedoria e a chave para moldar a realidade. Belial, o senhor entre os magos negros." Ashura se aproximou e entregou a Astar todas as esferas de energia coletadas, que flutuaram em um círculo perfeito ao redor dele. Astar ergueu uma das mãos e as energias começaram a se fundir, girando como planetas em órbita, emitindo sons surdos como batidas de coração distorcido. "Esta energia será nossa oferenda", disse Astar, "um presente ao Senhor do Abismo. Com isso, nos será concedido acesso à próxima etapa. E você, Alex, será apresentado a ele." Alex engoliu seco, tentando controlar a excitação e o temor que crescia dentro de si. "Como é Belial?" perguntou com um fio de voz. Astar o fitou com o mesmo olhar frio, mas amigável. "Ele não é como nós. Ele não pensa como nós. Ele é um dos príncipes do abismo. Aquele que governa sobre sabedoria corrompida, pactos, manipulação e domínio sobre os planos densos. Mas não tema. Ele não destrói os que vêm com propósito. Ele acolhe os que carregam poder." Ashura colocou uma mão firme no ombro de Alex. "Quando eu estive diante dele pela primeira vez, não sabia o que esperar. Mas depois, tudo ficou claro. Foi quando deixei de ser Ângelo. Foi quando nasci como Ashura.
Astar então estendeu o braço em direção ao altar do templo, e um novo portal começou a se formar, espesso, vermelho escuro, como um redemoinho de sangue e fogo sufocado. Era diferente dos demais, mais denso, mais vivo. Venha, disse Astar com um sorriso frio. Está na hora de conhecer o verdadeiro mestre dos magos negros. Alex respirou fundo, seus olhos refletindo o brilho do portal que crescia diante dele. E sem hesitar, deu o primeiro passo rumo ao coração do abismo. Atravessando o portal vermelho, Alex, Black Ashura e Black Astar foram lançados a um plano mais denso que qualquer outra região do umbral que ele já havia conhecido. O ar ali era pesado, denso como fumaça líquida. As formas do espaço se curvavam e os sons eram abafados, como se o próprio tempo hesitasse em avançar. Eles caminharam por um desfiladeiro de pedra negra viva, cujas paredes pulsavam como carne. E ao final de um caminho em espiral, abriram-se as portas do trono abissal, um salão gigantesco cravado no núcleo da escuridão. No centro, elevado sobre um altar feito de ossos fundidos e obsidiana, estava Belial, o príncipe da dissolução, o arquiteto da rebelião, o mestre supremo dos magos negros do umbral. Sua aparência era monstruosa e fascinante. Um corpo colossal, com pele como carvão em brasa, olhos como fendas sangrentas e chifres que giravam em espiral para o alto. Sua presença curvava o chão, o ar e o pensamento. Apesar da aparência demoníaca, havia nele uma elegância cruel e um olhar que penetrava além da alma. Quando os três se aproximaram do altar, Belial inclinou levemente a cabeça, observando Alex com uma expressão de zombaria. Black Astar deu um passo à frente, erguendo as mãos, e as esferas de energia coletadas giraram ao redor deles como um sistema solar de sofrimento humano. Ele falou com clareza e reverência. Senhor Belial, aqui está a energia extraída dos encarnados, de todos os aprendizes. Mas entre todos, um se destacou. Alex. Ele sozinho coletou mais do que todos os outros juntos. Ele demonstrou habilidade, astúcia, ambição e sede pela verdade das sombras. Belial ergueu um dos braços enormes, e as energias pararam de girar, congeladas no ar como se o próprio caos obedecesse à sua vontade. Ele desceu os degraus do altar devagar, um passo de cada vez, e quando parou diante de Alex, sua presença o fez estremecer até o mais profundo da essência. O cheiro de enxofre e sangue seco preencheu tudo ao redor. Então, Lex, disse Belial, num tom carregado de sarcasmo e prazer. O homem que abandonou sua carne peregrinou pelo umbral, aprendeu a extrair da dor dos vivos, e agora está aqui, diante de mim. Belial deu uma volta em torno dele, observando como quem avalia uma arma recém-forjada. Você veio aqui com sede de poder. Veio em busca de algo maior que a vida, ou a morte. Mas há um preço. Sempre há um preço. Se quiser atravessar essa última porta, precisa deixar para trás tudo que lhe resta da luz. Alex permaneceu em silêncio, firme. Belial parou diante dele novamente e apontou o dedo flamejante, cuja unha parecia uma lança de carvão incandescente. Diga em voz alta, com toda a sua alma, o juramento de renúncia. Alex fechou os olhos por um instante, depois ergueu o rosto e com voz forte falou: Eu renuncio à luz, ao perdão, ao caminho da compaixão. Quebro os laços com os que caminham no bem, abandono a esperança e abraço o domínio da dor. Eu me entrego à sombra, ao caos e à liberdade do umbral. Que minha alma seja chama no altar dos esquecidos e meu nome se apague entre os homens. O silêncio que seguiu foi mais opressor do que qualquer grito. Belial sorriu, um sorriso que parecia rasgar sua face monstruosa, e estendeu a mão em direção ao punho de Alex. Com um gesto abrupto, cravou ali uma marca de fogo puro. Uma estrela de 5 pontas brilhou em brasa, fundindo-se à essência do jovem mago. A dor foi intensa, mas estranhamente prazerosa. Alex caiu de joelhos, sentindo a marca se fixar não só na carne espiritual, mas em sua alma. Ashura e Astar observaram com reverência. Eles também tinham aquela marca. Era o símbolo dos que haviam renunciado e conquistado. Belial então disse com voz trovejante: A partir de agora, você não é mais Alex. Esse nome pertence ao mundo que você abandonou. Seu nome será Legião do Ódio, pois você não é mais um. Dentro de você o umbral despertou, e todos os que o nutrirem viverão em ti. As palavras ecoaram como sinos de condenação e coroação. Alex, agora Legião, ergueu os olhos, e sua expressão havia mudado. Ele não era mais o mesmo. Algo se rompia, algo nascia. E diante do Senhor do Abismo, o novo Mago Negro fez sua primeira reverência. Assim que o ritual no trono abissal se encerrou, o portal vermelho voltou a se abrir, rugindo como uma garganta faminta.
Black Ashura, Black Astar e o recém-nomeado Legião do Ódio cruzaram juntos o véu entre os planos e desceram mais uma vez à Terra. Mas agora a missão era diferente, mais ousada, mais intensa. Eles não estavam ali apenas para extrair energia. Eles queriam marcar presença, semear o caos e alimentar o umbral com a podridão das emoções humanas. Legião do Ódio sentia em seu peito algo novo. Não era mais apenas ambição ou curiosidade. Era fúria. Uma fúria fria, precisa, calculada. Cada vez que ele observava a Terra, enxergava a hipocrisia, a corrupção, a mentira e a injustiça como feridas abertas. E onde havia injustiça, ele decidia agir. Na calada das madrugadas, quando a cidade dormia, os três magos negros percorriam casas, vielas, apartamentos e corredores escuros. Acompanhados por dezenas de obsessores menores, sombras sem forma e espírito, criavam verdadeiros surtos de terror. Portas batiam violentamente sem vento. Louças caíam de armários. Panelas ressoavam como tambores de guerra invisível. Luzes piscavam. Sussurros frios invadiam os sonhos dos vivos. E no centro de tudo estava a Legião do Ódio, canalizando toda a sua repulsa pelo que via nos humanos. Ele entrava nas casas de políticos corruptos, de abusadores, de pais violentos, de falsos religiosos e empresários gananciosos. Sussurrava em seus ouvidos durante o sono. Apertava seus corações, fazia-os delirar, perder o sono, adoecer, enlouquecer aos poucos. A cada ato de punição, extraía mais e mais energia de suas emoções caóticas. Medo, culpa, desespero, ódio. Black Astar, sempre frio e atento, guiava os passos com sabedoria. Ashura, empolgado e orgulhoso de seu aprendiz, se divertia ao ver Legião executar suas próprias versões de tormento. Você não apenas extrai energia, disse Ashura, enquanto observava um empresário gritar sozinho em seu escritório após um ataque invisível. Você faz justiça com as próprias mãos, à maneira do umbral. Agora entendo por que Belial te deu esse nome. Você carrega em si uma legião de sentimentos negados e os transforma em arma. Legião não respondeu. Seus olhos queimavam como brasa negra. Ele apenas sorriu, enquanto uma mãe desesperada rezava aos prantos no quarto ao lado, sem saber que os pesadelos do filho vinham do próprio plano astral. Todas as noites, o trio e sua comitiva de entidades voltavam para Nova Babilônia. E ao chegar, eram recebidos como verdadeiros senhores. As ruas escuras da cidade vibravam com a energia trazida da terra. As bebidas nos bares ganhavam sabor. As casas de prazer espiritual reacendiam. As sombras que vagavam famintas se fortaleciam. A cidade vivia. O umbral sorria. Black Ashura e Black Astar distribuíam as esferas energéticas a sacerdotes negros, alquimistas espirituais e comerciantes de vícios do plano sombrio. Em troca, recebiam favores, sabedorias, pergaminhos e convites para seitas secretas dentro do umbral. Legião do Ódio se tornava cada vez mais influente. Seu nome já era falado entre os novos magos, entre as sombras errantes e até mesmo entre os encarnados mais sensíveis que o viam em sonhos. Uma figura de sombras com olhos em brasa e uma estrela em chamas no punho. E todas as noites, ao se deitar nas ruínas de um antigo prédio da Nova Babilônia, Legião sussurrava para si: a injustiça é o combustível da minha força, e a terra está cheia dela. Na escuridão de Nova Babilônia, entre ruínas antigas e torres partidas envoltas por névoa eterna, um novo vínculo se firmava. Não um laço de sangue ou de carne, mas uma irmandade forjada nas profundezas da sombra, selada por escolhas, pactos e eterna fidelidade ao príncipe do umbral, Belial. Black Astar, Black Ashura e Legião do Ódio agora caminhavam como iguais. Três forças distintas, mas complementares, como pilares que sustentavam o equilíbrio caótico daquela cidade sômbria. Cada um deles trazia em si uma chama que ardia por algo diferente. Black Astar, o mais velho entre eles, era movido pelo desejo de poder puro, a capacidade de dominar leis ocultas, manipular correntes espirituais, desvendar segredos milenares e subjugar entidades com um único olhar. Astar acreditava que o saber era a arma suprema, e que aquele que controlasse o conhecimento oculto dominaria todos os planos. Seu rosto calmo escondia a mente afiada como lâmina. Black Ashura, antes conhecido como Ângelo, era dominado pela fome de poder absoluto e controle. Para ele, o umbral era mais do que um plano de existência, era um tabuleiro. E todos, até mesmo os magos negros, eram peças a serem movidas. Ashura sonhava em controlar as regiões do umbral, em unificar a cidade sômbria sob seu nome e tornar-se o rei sômbrio daquele mundo esquecido. Legião do Ódio, por sua vez, era uma força selvagem e racional ao mesmo tempo.
Seu fogo vinha da sede de justiça, uma fúria incorruptível contra tudo que fosse vil, hipócrita e perverso no plano dos vivos. Ele não aceitava a passividade dos mentores da luz, que apenas observavam e oravam de longe, deixando os injustos continuarem impunes. Legião não rezava. Ele punia. Tenho feito mais pela terra do que esses mentores, dizia ele a Ashura e Astar, enquanto observavam do alto de um prédio em ruínas uma cidade encarnada envolta em mentiras. Eles ficam parados, repetindo mantras, enquanto eu levo terror direto aos que o merecem. Eu trago justiça, mesmo que pelas sombras. Astar, sempre observador, respondeu com sua voz fria. Você é justiça, sim, mas distorcida. E é isso que nos torna temidos. Enquanto eles têm esperança, nós temos propósito. Ashura riu em tom grave. E juntos, somos uma força que nem os reinos da luz ousam enfrentar diretamente. Belial nos uniu, e o umbral nos sustenta. Agora, somos irmãos, irmãos da escuridão. Eram como um triunvirato, 3 faces de uma força sombria. Quando caminhavam pelas vielas da Nova Babilônia, os seres inferiores se curvavam, reconhecendo o peso de suas presenças. Nas tavernas eram recebidos com respeito. Nos centros de invocação, suas opiniões eram ouvidas como ordens. Eles estavam se tornando lendários entre os magos negros. Todas as noites voltavam à Terra, escolhendo alvos, extraindo energia, provocando surtos, colapsos mentais, desgraças e loucura. E cada partícula de energia convertida alimentava os vícios e estruturas de Nova Babilônia, expandindo a cidade cada vez mais. Belial os observava de longe, com sua típica expressão sarcástica, satisfeito. Sabia que havia criado algo único, uma tríade que não apenas servia, mas reinava. E no fundo, mesmo que não confessassem, os 3 já não se contentavam apenas em servir. Algo em suas almas ansiava por mais, muito mais. O umbral havia lhes dado poder, mas eles começavam a querer domínio. Após a conversa profunda com Black Astar, que lhe transmitiu um conselho que reverberou em sua mente, Alex, agora Legião do Ódio, sentia uma clareza crescente em seu novo caminho. A palavra de Astar, sua sabedoria imperturbável, ressoava fortemente dentro de seu ser. Fuja da luz. Esses seres tolos vão tentar te convencer a reencarnar, Alex. Eles te farão esquecer quem você realmente é. Vai te transformar de novo num simples mortal, te jogando no véu do esquecimento, e tudo que você conquistou aqui será perdido. As palavras de Astar ecoavam em sua mente. Fuja disso. Você já tem poder suficiente, não precisa deles. O umbral é sua casa agora. Legião olhou para Astar com gratidão. Aquela sabedoria era o que ele precisava para continuar sua jornada. Ele sabia que não poderia se desviar da sua nova missão, a missão que Belial havia escolhido para cumprir. O umbral não era apenas um refúgio, era a verdadeira essência da sua existência agora. A luz era uma ilusão, a verdadeira justiça vinha da escuridão. Com isso, os dias passaram enquanto Legião do Ódio se aprofundava ainda mais no umbral. Ele acompanhava os ensinamentos de Ashura, caçava e punia os injustos na terra, sempre com um fervor crescente. Mas, como sempre, sua sede de justiça não o deixava descansar. Então, um dia, Legião do Ódio estava sozinho, vigiando as cidades da terra, até que seus olhos captaram algo que o perturbou. 2 figuras humanas pacíficas e com semblantes suaves estavam rezando, não em voz alta, mas em uma tentativa de intervenção invisível. Eles eram mentores passivos, iniciantes. Ele observava de longe, sua mente incontrolável e cheia de raiva começava a ferver ao ver aquilo. É assim que querem ajudar? Resmungou para si mesmo, sentindo a revolta crescente. Eles acham que rezar vai mudar alguma coisa, que oração vai parar a violência. Legião se aproximou com passos leves, mas seus olhos estavam como brasas incandescentes, repletos de desprezo. A casa em que os mentores estavam estava em completo desespero. O padrasto, um homem violento, estava atacando a esposa e os filhos. Eles estavam presos em um ciclo de dor e medo. E os mentores passivos, em sua ilusão de compaixão, apenas faziam orações silenciosas. Legião entrou na casa, seus passos eram como trovões. Com um gesto de sua vontade, o caos se instaurou. Ele incorporou no filho, um jovem frágil e vulnerável, e a força que tomou conta de seu corpo era indescritível. Com um grito primal, ele pegou uma cadeira e desferiu uma cadeirada brutal no padrasto, que caiu imediatamente, atordoado. O homem tentou se levantar para continuar o ataque, mas antes que pudesse reagir, Legião incorporou a filha, uma jovem frágil também, e com uma força sobrenatural, ela se transformou em um monstro. A jovem,
Possuída por Legião, pegou um porrete e partiu para cima do padrasto, que agora estava em um estado de total confusão. Ela desferiu golpes pesados e implacáveis. O padrasto caiu de novo, desta vez sem forças para resistir. Quando a jovem foi incapaz de continuar, Legião se retirou dela e retornou ao corpo do filho, de onde deu uma última cadeirada, uma pancada fatal, que fez o padrasto desmaiar ali mesmo. Agora o homem estava completamente desfeito. Legião saiu da casa com um sorriso, o espírito do homem violento arrastado por sua perna, como uma marionete inerte. Passando pelo corredor da casa, ele se aproximou dos mentores passivos que estavam ainda em posição de oração, como se não tivessem percebido o que acontecia ali. Com um sorriso sarcástico, Legião olhou para eles e disse com calma, a voz cheia de ironia: "Não precisam agradecer. Já resolvi o problema. Esse aqui vai direto para o inferno. E eu mesmo vou torturá-lo." Os mentores, chocados, tentaram falar, mas suas palavras foram silenciadas pela presença avassaladora de Legião. Ele não os ouviu. Ele já tinha cumprido seu papel, já havia feito o que achava ser necessário. A ideia de que apenas orações e orações poderiam mudar algo na Terra parecia ridícula para ele. A verdadeira justiça não era passiva, mas ativa. Com isso, ele se afastou da casa e voltou ao umbral, sua alma ainda alimentada pela adrenalina da punição. O mundo físico não entendia a dor real, mas Legião do Ódio entendia. E ele era o único que poderia fazer algo sobre isso. Legião do Ódio continuava sua jornada de caos na Terra, dia após dia, noite após noite. Ele não era mais apenas um espectro vago, um espírito vagante, mas uma verdadeira força de justiça distorcida. Uma manifestação de pura fúria que não fazia distinção entre o certo e o errado. Seu ódio pelos injustos se expandia e sua força aumentava a cada punição executada. Ele havia se tornado um pesadelo ambulante. Com as energias que roubava dos encarnados, Legião do Ódio se tornava mais e mais forte. As manifestações de sua presença ganhavam forma e poder. Ele não estava mais limitado a possuições isoladas ou a pequenas ações. Sua influência se expandia como um manto sombrio que cobria grandes áreas, até que em um certo momento ele foi capaz de reunir uma legião de espíritos. Uma legião de vingadores que o seguiam nas noites sômbrias da Terra, correndo de um lado para o outro, caçando aqueles que praticavam malfeitorias. E com esses espíritos ao seu lado, a justiça de Legião foi levada a um novo nível. Ele não punia mais apenas indivíduos, mas cidades inteiras. Com o movimento de sua mão, seus espíritos invadiam bairros inteiros, atacando casas, arrancando criminosos de suas camas e levando-os para o destino mais cruel possível. Não havia mais escape. E o pior de tudo para eles, não havia mais misericórdia. Um dia, enquanto percorria a terra, Legião encontrou um reduto de criminosos, uma pequena cidade onde as leis da humanidade haviam sido corrompidas. Um lugar onde o crime florescia, onde as sombras tomavam conta das ruas e onde os inocentes eram espremidos pelas garras da violência. Foi lá que Legião e sua legião de espíritos mostraram o verdadeiro poder da vingança. Com um simples comando, a cidade foi arrastada para a escuridão. As casas caíram, os edifícios desabaram sob a força da energia que Legião controlava. Os criminosos que lá viviam não tiveram chance de resistir. Seus gritos de agonia foram rapidamente silenciados pela força implacável dos espíritos de Legião, que os arrastaram para as profundezas do umbral, onde o sofrimento eterno os aguardava. Não houve julgamento, nem clemência. Só punição. Legião sabia que não havia mais espaço para perdão. Ele punia de forma implacável, acreditando que só a dor e o sofrimento poderiam corrigir as falhas do mundo. Quando a cidade foi destruída, não sobrou mais ninguém. Aqueles que sobreviveram ao caos físico foram levados diretamente para o umbral, onde suas almas seriam maceradas por eternidades. O destino mais cruel possível, como ele mesmo dizia. A cada nova missão, Legião se fortalecia. Ele sentia a energia dos encarnados fluindo por ele, como uma corrente invisível que o alimentava. Seu poder era imenso. Ele já não se sentia mais uma simples marionete de Belial. Ele estava além disso. Ele estava se tornando uma força do umbral. Cada alma capturada, cada vida destruída o tornava mais forte. Enquanto isso, Black Ashura e Black Astar observavam de longe suas expressões cheias de orgulho. Eles sabiam que Legião do Ódio era algo diferente. Ele não era como os outros magos negros. Ele não estava atrás de poder por ambição.
Ele agia por algo mais profundo, uma necessidade de justiça, mesmo que de forma distorcida. Eles sabiam que ele poderia se tornar mais do que um simples servo de Belial. Ele poderia, de fato, desafiar até o próprio príncipe do Umbral, se fosse necessário. Ele tem potencial, disse Ashura, com um sorriso frio em seu rosto, e o ódio que ele carrega o alimenta. Ele está começando a ver o mundo como deve ser visto, através da força e não da piedade. Astar, com seu olhar calculista, também aprovava a evolução de Legião do Ódio. Ele não é um simples instrumento de vingança, disse Astar, refletindo. Ele tem uma missão maior. E, por mais que não compreenda isso ainda, a Terra será apenas o começo de seu caminho. E enquanto o caos continuava a se espalhar, enquanto Legião punia e destruía, seu poder e influência cresciam. Ele era mais do que um mago negro agora. Ele era uma força imbatível, movida pelo ódio, pela dor e pela justiça cega que ele acreditava ser a única verdade no mundo. A noite estava apenas começando. Muitos dias haviam se passado desde os eventos caóticos que marcaram a Terra. Legião do Ódio, junto com Black Ashura e Black Astar, havia acumulado uma quantidade imensa de energia das ações impiedosas e das almas que capturaram, derrubando criminosos, punindo os malfeitores e mergulhando a Terra ainda mais nas sombras. Eles não apenas haviam se tornado poderosos, eles haviam se tornado lendas dentro do próprio Umbral. A energia que haviam reunido foi transformada em uma força palpável, e uma enorme quantidade de bebidas, intensamente concentradas com a essência dos encarnados, foi gerada. Álcool amaldiçoado, feito a partir das almas aprisionadas, que continha o gosto e a intensidade da energia roubada dos vivos. Era algo que nunca poderia ser encontrado na Terra, uma verdadeira abominação, mas que no Umbral tinha um valor de poder e prazer indescritível. A cidade de Nova Babilônia se encheu, mais uma vez, de espíritos sômbrios, todos reunidos em um grande banquete de alegria macabra. Espíritos de todos os tipos, de aqueles que haviam se perdido por causa de seus vícios e aqueles que haviam sido forçados a um destino cruel, estavam agora desfrutando das bebidas malditas, rindo e cantando com um prazer distorcido. A bebida, feita com o sofrimento das almas perdidas, dava a eles uma sensação de euforia, mas também os deixava em uma condição de infância eterna, onde todos os pensamentos mais profundos eram apagados, substituídos apenas pela diversão e pelo esquecimento. Ashura, Astar e Legião estavam entre os maiores líderes dessa celebração sombria. Ashura, o mestre de tudo o que era oculto, observava com um sorriso satisfeito enquanto seus seguidores se entregavam ao deleite. Astar, com seu olhar calculista, mantinha o controle da situação, observando as reações dos outros magos negros e espíritos, sempre atento para garantir que a ordem de suas irmandades fosse preservada. Legião do Ódio, por sua vez, sentia uma sensação de poder absoluto. Ele via tudo aquilo como o culminar de sua jornada, onde a justiça que ele tanto buscou finalmente se fazia presente, não mais com a passividade que tanto desprezava, mas com a força brutal que ele sempre acreditou ser necessária. O riso, as danças e a bebedeira se estendiam durante horas. Mas no fundo, Legião sentia que havia algo mais, algo que só agora começava a compreender. Ele se aproximou de Black Ashura, ainda contemplando a festa. Tudo isso é nosso, disse Legião, com um tom profundo e reflexivo. Eu vejo tudo o que fizemos e, ao mesmo tempo, vejo que muitos dos que aqui estão, eles não têm mais escolhas. Talvez tenhamos feito algo irremediável. Ashura, sempre sério, respondeu com sua calma inabalável. Você já percebeu, Legião? O que os mentores passivos não entendem, e o que você agora conhece, é que não há espaço para a luz frágil em um mundo tão corrompido. Não se trata apenas de salvar almas ou de pedir perdão. Às vezes, a justiça precisa ser implacável. A luz tenta consertar o que está quebrado, mas nunca teve a força para fazê-lo. É na escuridão que as coisas se alinham. Nem toda passividade resolve. E às vezes uma justiça severa, uma justiça como a sua, é a única forma de fazer o torto andar na direção certa. Astar, que ouvira a conversa de longe, se aproximou e acrescentou com sua voz fria e calculista. E o mundo nunca será o mesmo depois disso, Legião. O que você fez já está feito. O poder da força bruta nunca será ignorado. Enquanto os outros ficam orando em silêncio, esperando que a luz caia sobre os corações dos homens, nós agimos.
Nós corrigimos a balança de uma forma que os passivos nunca entenderão. A verdade é que o mal precisa ser quebrado, não poupado. O banquete seguia e o próprio umbral parecia celebrar com eles. Mas no coração de Legião do Ódio, algo de profundo e sombrio se revelava. Ele já não era mais o que era antes. Ele não era mais aquele simples ser perdido no caos. Ele havia encontrado o verdadeiro propósito de sua existência. A verdade que ele agora sabia era que nem toda passividade da luz é suficiente para resolver os problemas do mundo. Algumas vezes, a única forma de justiça verdadeira é a que exige que se faça a própria violência. E para que as forças do mal sejam contidas e a verdade seja restaurada, a força das trevas deve se levantar. Naquela noite, o umbral brilhou de uma forma nova. Não mais como um simples reino de sofrimento, mas como um santuário da verdade, onde os fortes se erguiam e os fracos eram deixados para trás. O banquete continuava, mas a lição de moral ficou clara. Nem toda passividade da luz é suficiente. E às vezes, a justiça severa é a única forma de restaurar a ordem no caos.